Muito bem, pessoal, vamos passar aqui agora a analisar as alterações circunstanciais, que são as alterações que ocorrem na localidade de trabalho, né? Nós vamos falar dos institutos aqui das transferências, ok? Muito bom. Uma leitura fundamental que se faz neste momento, tá, é do artigo 469 da CLT. Basicamente, ele vai conservar aqui, né, toda a tratativa inerente a essa modalidade de alteração, que é a alteração circunstancial. Ok? Muito bem. No que se fala da alteração no local de trabalho, nós temos que compreender inicialmente que a localidade onde o serviço será prestado é um elemento essencial do contrato. No momento em que as partes pactuam, né, a existência do próprio salário, da própria função que ela vai desempenhar, ela também pactua, né, qual é a localidade em que prestará o respectivo serviço. Tá? Notadamente que alguns grupos empresariais, nesse momento, já antevendo, inclusive, algumas necessidades, né, necessidades estas de transferência deste funcionário e também já sabendo dos requisitos que a norma exigirá para a operação dessas transferências, já pactuam inicialmente com o respectivo empregado, tá, a possibilidade de sua transferência para outra localidade, já prevendo essa situação dentro dos instrumentos contratuais. Ok? Mas, para a compreensão dessa perspectiva, vamos dar continuidade aqui, salientando para vocês que a regra geral estabelecida, né, pela CLT é da impossibilidade de transferência do empregado. Esta é a regra consubstanciada no artigo 469 da CLT, né, em que é vedado ao empregador transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa daquela que resultar o contrato, não se considerando transferência aquela que não acarretar necessariamente na mudança de seu domicílio. Ok? Aqui nós temos que observar e fazer uma leitura, né, adequada desse dispositivo e entendermos que a regra geral é a impossibilidade de transferência, ok? Mas precisamos também entender que a CLT ela vai fazer uma diferenciação para nós entre localidade de prestação de serviço e local de prestação de serviço, ok? Sendo que a regra da impossibilidade de transferência se refere a este contexto mais amplo, se refere ao contexto da localidade e não do local da prestação de serviços. Podemos entender como localidade da prestação de serviço toda a região macroeconômica em que aquele trabalhador desenvolve a respectiva atividade. Tá? Isso pode compreender, tá, a mesma uma única cidade, ou pode compreender um município ou mais de um município de uma região metropolitana, ok? Diversamente do que se compreende de local de prestação de serviço. Local da prestação de serviço é a ambientação daquele trabalhador dentro de um estabelecimento empresarial, ok? O que se veda na CLT é uma impossibilidade de transferência da localidade e não do local da prestação de serviço. No momento em que compreendemos bem essa diferença feita pela CLT, podemos compreender o porquê que somente será considerada uma transferência quando o empregado, né, para exercer aquela atividade, tem que mudar-se de domicílio. Tá?
E quando nós falamos aqui uma mudança de domicílio, nós falamos de uma mudança de domicílio ainda que de forma temporária, né? Ainda que durante alguns poucos dias, ok? Essa mudança que fará o respectivo trabalhador, ela é essencial para o desenvolvimento daquela atividade a ser prestada, ok? Ou seja, no momento em que ele se transfere de uma localidade para outra, tá? Ele tem que desenvolver aquela atividade no local para a qual foi transferido e, via de consequência, deverá permanecer, né, nessa localidade por alguns dias. Né? Razão pela qual se subentende que, ainda que de forma temporária, ele transferiu o seu domicílio para aquela localidade. Ok? São nesses aspectos que são compreendidos, né, esses termos iniciais: localidade, local e mudança de domicílio. Dito isto, tá, teremos então que se encaixa perfeitamente dentro do jus variandi empresarial essa movimentação do empregado nos diversos estabelecimentos do empregador, quando estes se concentrarem dentro dessa região macroeconômica de exploração da respectiva atividade. Né? Sempre que essas mudanças não implicarem necessariamente numa mudança de domicílio do empregado, né? A transferência para locais de trabalho distintos, né, estão dentro dos limites do jus variandi empresarial, ok? Não se configurando como uma transferência ou uma alteração de ordem circunstancial. A regra de impossibilidade de transferência do trabalhador, ela é flexibilizada pela CLT, né? Ela é flexibilizada pelo direito do trabalho em algumas hipóteses. A primeira delas, né, é quando o trabalhador ele desenvolve o exercício de cargo de confiança. Quando o trabalhador ele desenvolve o exercício do cargo de confiança, aquela sua atividade, né, em razão da própria natureza dela, deste trabalhador ser uma personificação do próprio empregador, ele representar o próprio empregador, né, em razão dessa condição de sua atividade, essa sua especialidade, tá? A atividade desse indivíduo presume-se móvel, ok? Então, a ela não se aplica essa vedação à transferência, muito antes, pelo contrário, esse trabalhador ele pode ser livremente movimentado, porque esta é uma característica própria da atividade que ele desenvolve. Tá? Uma segunda flexibilização feita pela própria legislação trabalhista é a possibilidade conferida aos empregadores de ajustarem diretamente no contrato de trabalho, tá, a possibilidade de transferência para outra localidade. Nessa situação, né, não estaríamos falando notadamente de uma alteração contratual propriamente dita, mas do cumprimento de uma condição previamente ajustada, ou seja, o mútuo consentimento que se exigiria para promover uma alteração contratual, ele é manifestado de plano no momento em que as partes assinam ali o contrato de trabalho. Uma outra possibilidade de flexibilização é quando nós temos que a atividade desempenhada pelo empregador ou a própria função exercida pelo empregado, né, dela decorrer de forma implícita ou por sua própria natureza
a possibilidade de transferência. Neste caso, ainda que a transferência não tenha sido ajustada, não tenha sido pactuada previamente no contrato de trabalho, é presumível a sua incidência. Né? Imagine, por exemplo, algumas atividades que são próprias, né, da movimentação dos respectivos funcionários, né? Tais como, por exemplo, a atividade de empregadores que têm certa mobilidade, como, por exemplo, os aeronautas, os ferroviários, aqueles trabalhadores em circo, também chamados de circenses. Essas atividades, por sua natureza, pela própria qualidade da mesma, presume-se móvel, né? Presume-se que a transferência é uma qualidade já inerente a estes contratos. Então, ainda que não pactuado previamente, né, presume-se que no momento em que o contrato é firmado, esta transferência, essa possibilidade de transferência também já foi aceita de plano, ok? Essas regras, pessoal, né, elas são limitadas, tá? Para que se evite abusos por parte do empregador. Tá? Transferir um funcionário de local de trabalho, por vezes, pode caracterizar, né, abusos por parte do empregador. Né? O empregador, por exemplo, o empregado, por exemplo, que não aceita uma determinação do empregador ou cria resistências, embargos no momento de negociar determinada medida, ele poderia sofrer uma sanção de uma transferência provisória, né, ou de uma transferência definitiva, de uma modificação na sua ambientação profissional, ok? E isso muitas vezes como forma de pressioná-los, né, a um eventual pedido demissional, a um eventual pedido ali para extinguir o seu contrato de trabalho. A CLT, sensível a isso, evitando esses abusos, né, acompanhando aí o entendimento da jurisprudência dominante, vai dizer para nós que qualquer que seja a modalidade de transferência, ela somente se fará legítima quando o empregador comprovar que ela decorre da necessidade do serviço. Ou seja, não é pelo mero arbítrio, pelo mero poder da vontade do empregador que esta alteração contratual pode ser realizada. Tem que estar devidamente demonstrada que isso decorre da necessidade empresarial, isso decorre da própria essência, natureza, né, necessidade premente daquela atividade a ser prestada. Esse é o entendimento da súmula 43 do TST. Outra possibilidade, né, de transferência, relativizando então esse princípio da não possibilidade de transferência de um funcionário ou da inamovibilidade do respectivo funcionário, se dá quando nós temos a extinção do estabelecimento empresarial. Nessa hipótese, vamos imaginar que o estabelecimento onde os empregados prestem serviço foram fechados, né, foram extintos. Pode o empregador ter o desejo de aproveitar toda aquela mão de obra e alocá-la, por exemplo, né, em outro estabelecimento, uma outra filial ou até mesmo na própria sede. Né? Neste caso, há uma precedência, né, uma prevalência do princípio da continuação da relação contratual. No entanto, cabe ao respectivo funcionário concordar com essa transferência. Opondo-se à transferência, a consequência será, por óbvio, né, a extinção do vínculo empregatício, mas pela modalidade dispensa, sem justa causa, pagando ali
todos os direitos inerentes a essa modalidade resolutória, ok? Há duas espécies aqui, pessoal, tá? De transferência, tá? Nós falamos de uma transferência que se dá de forma provisória e uma transferência que ocorre de modo definitivo. A transferência provisória é aquela que se vincula, né, por um certo termo ou uma certa condição. Termo é a fixação de prazos de duração de transferência, ok? Ou condição, quando falamos em condição, ela se vincula, né, à execução de um serviço, à execução de uma determinada atividade. Findo o termo ou adimplida a condição, esse empregado ele retorna, tá, à localidade pretérita de prestação de serviços, extinguindo então aquela condição de transferência. Em todas as transferências provisórias, tá, que implicarem necessariamente na mudança de domicílio do empregado, será devido o adicional de 25%, né, no caso de transferência, ainda que este funcionário exerça uma função de confiança. Então, mesmo aqueles que exerçam função de confiança, se virem a ser transferidos provisoriamente do seu local, da sua localidade de prestação de serviço, terão direito ali a 25% de acréscimo salarial, enquanto perdurar a condição de transferência, ok? Já a transferência definitiva, ela, por acontecer uma única vez, né, e por ser uma situação menos agressiva à figura do trabalhador, tá, não há o pagamento desse adicional de 25%, mas tão somente a indenização com as despesas necessárias com a respectiva transferência. Somente elas serão indenizadas, tá? Toda modificação na localidade de prestação de serviço ou no local de trabalho, né, que implicar necessariamente aumento de custos no respectivo transporte daquele funcionário, estes custos serão sempre custeados pelo empregador, conforme entendimento do artigo 470 da CLT, né, e súmula 29 do TST. Ok? Com essas considerações, encerramos também as alterações circunstanciais. Obrigado, pessoal. Tenham um bom trabalho, bons estudos, né? Se cuidem aí neste momento, né, de isolamento social, nesse momento de distanciamento nosso, tá? Grande abraço a todos. Até mais.